No vídeo de hoje eu tô no parque mais diferente da Disney, o Epcot. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que faz esse parque ser tão diferente, o que levou o Walt Disney até a ideia de construir ele. Eu também vou te mostrar todas as atrações, as comidas que tem nesse parque, que tem muitas, e quais são as melhores. Os tempos de espera das filas e tudo que você tem para fazer aqui. E aí, vamos viajar comigo? Estamos começando o nosso dia aqui no Epcot e para você poder estacionar funciona igual em todos os parques da Disney. Para você parar no estacionamento comum é $30, se você quiser parar mais perto da entrada do parque vai ser $45, mas você não precisa se preocupar em ter que andar porque a Disney fornece os trams, que são os carrinhos que te levam até a entrada do parque se você acabar parando um pouquinho mais longe. E aqui o Cash Member vai te direcionar para onde você tem que estacionar, como em qualquer parque. E a primeira atração que a gente está indo aqui no Epcot é Frozen Ever After, que é a atração de Frozen. Então aqui não tem muitas atrações para você fazer, mas as atrações que tem são extremamente populares e você precisa aproveitar essas primeiras horas da manhã para você fazer elas, que é quando o parque ainda não está cheio. Se você vier com Lightning Lane, que é o que a gente está fazendo hoje, a segunda parte desse vídeo vai ser a gente fazendo o Epcot sem Lightning Lane. Se você vier com Lightning Lane, a única atração que não entra é Guardiões da Galáxia, mas agora Guardiões da Galáxia já está lotado, então a gente vai começar por Frozen, para daí para Soarin', usar a nossa Lightning Lane e começar a marcar as outras Lightning Lanes. A gente acabou de sair do Frozen Ever After e levou exatamente 25 minutos de fila. Então bem menos do que estava ali no aplicativo da Disney. E se você assistiu o meu vídeo do Hollywood Studios, eu falei que eu contaria uma curiosidade extra sobre o Hollywood Studios nesse vídeo do Epcot. Então vou mostrar agora pra vocês. Você consegue ver o Hollywood Studios aqui do Epcot. Então eu tô no pavilhão do México e aqui atrás é o pavilhão do Marrocos. E se você olhar bem aqui, ó, bem aqui, você consegue ver a Tower of Terror no Hollywood Studios. E a Tower of Terror, ela foi pintada daquela cor especificamente, justamente porque eles sabiam que apareceria aqui do Epcot, no pavilhão do Marrocos. E eles queriam combinar-se ali com a Land do Marrocos aqui no Epcot e não ficasse uma coisa destoante. Então quando você olha para o Marrocos aqui do México, você não acha que é um prédio de outro parque, você acha que é um prédio que faz parte do pavilhão do Marrocos, mas na verdade você tá vendo a Tower of Terror lá do Hollywood Studios.
você precisar de carregar o seu celular, aqui em todos os parques da Disney tem Fuel Rod, que é uma bateria portátil que você pode comprar sua primeira e depois só trocar. Para comprar sua primeira custa $30 e você vai comprar nessas maquininhas. E depois, para você trocar, você vai pegar a sua bateria, somente ela. Você vai vir nessas maquininhas, você vai clicar em Swap. E aí eu vou inserir aqui. E ele me dá uma bateria novinha e já carregada para eu poder usar. E Soarin é uma das melhores atrações aqui do Epicô. Na verdade é a melhor atração que tem aqui. E ela é super legal, você literalmente levanta voo. Então você senta ali na sua cadeirinha e aí depois a cadeira ela levanta e você vai passando por vários lugares do mundo. E é super gostosinha, é uma atração bem tranquila para ir. Criança pode ir sem problema. Então é uma atração imperdível aqui para você fazer com certeza. A gente foi pela Lightning Lane, mas o tempo de espera dela estava 15 minutos quando a gente entrou. Mas ela é uma atração que fica com filas longas ao longo do dia. Eu já vi Soarin chegar até 60 minutos ao longo do dia. Então é uma atração que você tem que priorizar pela manhã enquanto ela ainda está com filas baixas. E agora a gente já está chegando na atração The Seas, que é a atração do Nemo. Então ela chama The Seas with Nemo and Friends, aqui fica do ladinho do Soarin. E a gente também vai usar a Lightning Lane nela. E ela é uma atração bem mais infantil. Agora a nossa próxima atração vai ser só ali no fim da tarde, às 4h30, que a gente tem Lightning Lane. Então a gente vai começar a fazer o Food and Wine Festival, que é o festival de comidas que acontece aqui no Epicô, que está acontecendo agora entre os meses de agosto a novembro. E a gente vai fazer ele começando pelo México, que é a forma correta que você faz o World Showcase. Quem começa pelo outro lado, quem começa pelo Canadá tá fazendo errado. E é isso, agora a gente vai fazer o World Showcase. E o Epicô, ele é um parque muito diferente da maioria dos parques aqui da Disney, dos outros 3 parques que tem. E muita gente não entende o Epicô e acaba não vindo pra cá, escolhendo não colocar o Epicô no roteiro, porque não entende como ele funciona e acha que é um parque que não vale a pena, por ele ter pouca atração. Mas o legal do Epicô é justamente você fazer o World Showcase, conhecer cada país. Os países, alguns deles têm atrações, os outros não têm atrações. Mas é você ir entrando nas lojinhas, você conhecendo a cultura de cada país, provando a comida de cada país. Diferente dos outros parques, as comidas dos festivais, elas são bem baratas. Então é ali em torno de $3 a $5. São porçõezinhas pequenas, justamente para você conseguir comer mais. Então é um parque que vale muito a pena você conhecer. Ele é diferente de tudo. Dos outros parques. E o Epicô, quando ele foi projetado pelo próprio Walt Disney, mas ele não foi projetado para ser um parque. Ele foi projetado para ser uma comunidade onde os trabalhadores da Disney iriam viver. Então até no meu vídeo do Magic Kingdom tem um trechinho que a gente tá no People Mover e eu mostro um take que mostra como era para ser o Epicô. E ele queria criar uma comunidade futurística onde as pessoas poderiam viver, trabalhar e se autossustentar. Era para ser um projeto de uma comunidade utópica. E era isso que o Epicô deveria ser. Tanto que a sigla de Epicô significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. E é isso que ele queria fazer. Porém, o Walt Disney faleceu antes que ele pudesse concluir a ideia do que ele queria com esse parque. E aí, como ninguém sabia exatamente a ideia final do que o Walt Disney queria, eles decidiram transformar o Epicô em um parque mesmo, mas ainda trazendo essa ideia da união
das pessoas, né, da união das comunidades e do mundo. E é por isso que o Epicô virou um parque em que tem vários países e ele continua assim até hoje. Aqui no Epicô você pode comprar esse passaporte do Showcase. Ele tá $20, eu fiz ele no ano passado. E aí ele é assim, mais infantil, mas é uma lembrança bem legal para você ter aqui do Epicô. E aí você vai passando nos países, eles vão carimbando para você. E ele também vem com os adesivos, ó, aqui atrás, para você ir colando em cada país que você for passando. Eu vou deixar um take, né, do que eu fiz ano passado, mas é bem divertido, é bem legal e no final você pode pegar um brinde no seu último país. Aqui no pavilhão da China tem o Tiger Balm, que é uma pomada que você pode passar em qualquer parte do corpo para aliviar a dor muscular. E no Walmart eu paguei R$6,90 em cada um desses potinhos, vem só um potinho aqui dentro. Aqui no pavilhão da China, olha o preço que tá, R$18,95. Então evitem comprar esse tipo de coisa dentro dos parques, porque vai ser muito mais caro, tipo, absurdamente mais caro. Tem uma curiosidade sobre essa parede aqui no pavilhão da Alemanha no Epicô, que dizem que aqui iria sair uma nova atração nesse pavilhão, só que essa atração nunca foi concluída. Porém, eles chegaram a abrir esse espaço e hoje ela é uma parede oca. Se você bater aqui, você consegue ver que não tem nada atrás. Algumas pessoas dizem que eles usam essa parede atrás para guardar algumas coisas, mas atrás dela ainda é um vazio. Então, se vocês quiserem vir conferir que ela é uma parede oca, fica aqui no pavilhão da Alemanha. Então esse aqui é o mapa do Epicô. Aqui é por onde você entra nele, onde tem a bola. Aqui tem Guardiões da Galáxia, aqui tem o Test Track, aqui tem o Soaring. Então aqui é onde ficam as principais atrações do parque. E aqui é onde você faz o World Showcase, que é onde tem os países. Porém, quando você começar a dar a volta, seja aqui pelo México ou seja aqui pelo Canadá, você não vai conseguir simplesmente cruzar de um lado para o outro, ou, né, se você estiver aqui no Pavilhão da América, você voltar simplesmente aqui para onde tem as atrações, porque isso aqui é um lago e você não tem como cruzar o lago. A forma de você fazer isso é através desses barquinhos que tem aqui no Epicô, que ele cruza esse lago. Apesar do barquinho ter alguns pontos, né, então tem aqui no World Celebration, ó, tem 2, aí a gente tem aqui no Pavilhão da Alemanha
tem aqui no pavilhão da França também. Mas ele não vai te levar sempre para vários pontos, então ele só funciona de um ponto para outro em dias específicos, né? Então, por exemplo, hoje ele está funcionando da Alemanha aqui para o World Celebration, e às vezes ele funciona desse ponto aqui para o pavilhão da França. Então ele não funciona do pavilhão da França para o pavilhão da Alemanha. Então é isso que você tem que se atentar e sempre olhar no mapa qual é o caminho que o barco está fazendo no dia que você vier aqui. Então você consegue fazer esse transporte assim, mas você não vai conseguir fazer esse transporte aqui. Então essa é a única forma que você tem de cruzar de um lado para o outro. Então você vai pegar o barquinho aqui, ó, nesses Transportation to World Celebration. Eu tô no pavilhão da Alemanha agora. E o barquinho vai te levar para lá, ó. Se você olhar bem aqui onde eu tô apontando, é onde tá o barquinho parado, lá perto do Soaring. Então ele vai atravessar daqui até lá, que é onde ele vai te levar, ou de lá para cá, né? Tanto faz. Então é esse caminho que o barco tá fazendo hoje. E aqui no pavilhão da Alemanha, eles têm essa mini cidadezinha montada, que é a coisa mais fofa, olha. E se você olhar nos postezinhos, eles colocam cartaz do festival que está acontecendo no momento. Então, como agora está acontecendo o Food and Wine, bem ali no postezinho tem o cartaz do Food and Wine Festival. Bonitinho, né? O pavilhão do Marrocos aqui do Epicô é um dos mais bonitos que você vai ver. E você tem que vir entrando para dentro aqui para você ir vendo as outras partes que ele tem. E quando o Marrocos foi convidado pelo parque para ter um pavilhão aqui, eles ficaram extremamente felizes em poder construir um pavilhão. E eles mandaram os próprios trabalhadores do Marrocos para construir esse pavilhão, porque eles queriam deixar o pavilhão exatamente a cara do Marrocos. Então, é um dos pavilhões mais bonitos e é um dos únicos pavilhões que realmente foi construído pelo próprio país, com trabalhadores do país, porque eles queriam deixar isso aqui perfeito para que as pessoas realmente pudessem ter a imersão de como é estar no Marrocos. Então é um pavilhão único aqui que você realmente tem que visitar. Você tem que entrar aqui nas partes do Marrocos para você conhecer como é dentro desse pavilhão, diferente dos outros que não tem assim muita coisa para dentro, não tem muitos cantinhos, muitos corredores como o Marrocos tem. E aqui é o quarto do Christopher Robin, onde você pode ver o pool. E tem encontro com o personagem para você tirar foto.
Aqui no Clube Cool da Coca-Cola, dentro do Epico, você consegue provar os refrigerantes de diferentes países de graça. É só você pegar o copinho e provar o refrigerante do país que você quiser. Eles mudam esses refrigerantes de tempo em tempo, mas eu não indico de forma alguma você provar o da China. Se você viu meu vídeo da Disney Springs, você sabe que isso aqui tem gosto de barbecue. Não indico você provar o da Rússia, isso aqui é uma Sprite de pepino e tem um gosto horrível, parece água de pepino. Eu indico você provar o da República Dominicana, é como se fosse um refrigerante de laranja. O de Madagascar é bom também, é como se fosse um refrigerante de abacaxi. Beverly, ele é como se fosse uma água tônica, então se você gosta de água tônica, fica a dica. E é isso, esses são os melhores daqui. Agora a gente finalizou o World Showcase, a gente repetiu o Soaring. A gente deixou algumas coisas do World Showcase para fazer no sábado, que a gente vai voltar aqui no Epicô. E agora a gente tem uma reserva no Space 220, que é um restaurante aqui do Epicô, que simula como se você estivesse no espaço. E faz alguns anos que eu tô tentando a reserva nesse restaurante e ela sempre esgota extremamente rápido. E dessa vez, finalmente, eu consegui a reserva. Então, quando vocês forem tentar uma reserva em qualquer restaurante da Disney, as reservas sempre abrem 60 dias antes da sua ida no parque. Você precisa ficar atento se for um restaurante concorrido, porque você precisa entrar exatamente meia-noite do horário aqui dos Estados Unidos, 60 dias antes. Então se atenta a isso, porque os restaurantes concorridos esgotam assim em questão de minutos e o Space 220 é um deles. E finalmente a gente vai conhecer esse lugar. Esse aqui é o cardápio de bebidas, e aí a bebida não está inclusa no preço do jantar, mas aí para você escolhendo sua bebida, ó, você vai girando para ver as opções. E esse daqui é o menu, então ele é $79 por pessoa. Você pode escolher um lift off, que é um aperitivo, né, uma entrada, um Star Course, que é o prato principal, e uma sobremesa que está aqui para baixo. A comida estava extremamente gostosa. A entrada que eu pedi foi o Wagyu Beef, e a que o Rodrigo pediu foi a salada de beterraba. E ambas estavam muito, muito boas. A comida, o prato principal, nós dois pedimos o filé mignon e ele estava bem macio, estava super bom também. E a sobremesa, a minha foi a Electra e a do Rodrigo foi o Strawberry Saturn. E as duas sobremesas estavam bem gostosas, elas tinham um balanço assim do cítrico com o doce. Mas a sobremesa já eu achei que quando ela foi chegando no final, ela foi ficando bem doce, sabe? Mas é porque a gente não é muito acostumado a comer doce, então talvez seja por isso. Eu acho que de todos os restaurantes que a gente já foi na Disney, esse aqui com certeza é o melhor. Não só pela experiência, né, como vocês podem ver, mas também pela comida, de todas as comidas que a gente já comeu em restaurantes, assim, né, que você senta, que você pede a comida. Esse aqui com certeza foi o melhor que a gente já comeu. Geralmente esses restaurantes que são mais imersivos, que têm experiências assim, a comida não é tão boa,
mas aqui no Space 220 a comida estava realmente gostosa, eu acho que valeu a pena. A nossa conta deu $168 com as taxas inclusas, então foi $79 por pessoa, mais a 7% de taxa que é aqui na Flórida. E aí é claro que também você tem que adicionar a gorjeta que eles recomendam dar de 18% até ali 25% para a pessoa que te atendeu. Então essa é a minha experiência aqui no Space 220, eu acho que valeu super a pena, por isso que é tão difícil conseguir uma reserva nesse restaurante. Agora eu entendo e eu acho que se você conseguir a reserva vale muito a pena você vir ter essa experiência, apesar de ser uma refeição um pouco mais cara. Tem outros restaurantes dentro da própria Disney que vão ser uma refeição muito mais cara e eu acho que não vai valer tanto a pena assim quanto esse aqui. A gente foi na atração de Remy, então, e daí a gente veio direto para o pavilhão da Itália para assistir o show de fogos que acontece aqui no Epicô, que é o Luminous, e ele acontece às 9 horas e agora são 8h30 e a gente já está aqui esperando ele acontecer. Um dos melhores lugares para você assistir é do pavilhão da Itália, porque ele tem uma vista direta ali, ó, para a bola do Epicô e uma vista bem limpa aqui para o lago. E no pavilhão da Itália tem vários lugares que você consegue ficar mais elevado, então por mais que você não esteja bem na frente para assistir o show, você consegue ficar um pouco mais para trás em alguns degraus para você assistir bem esse show. E as únicas atrações que ficaram faltando pra gente aqui do Epicô foi Guardiões da Galáxia e Living with the Land, e são atrações que Guardiões a gente decidiu pular porque a gente vai fazer no sábado, vai estar na parte 2 desse vídeo, e Living with the Land foi uma atração que a gente acabou pulando porque a gente ficou fazendo outras coisas, a gente parou de país em país, a gente foi em quase todos os booths aqui dos países para fazer o Food and Wine Festival, inclusive vai ter um vídeo somente sobre o Food and Wine Festival aqui no canal que eu vou deixar linkado na descrição. Então assim, o Epicô ele é um parque que dá para você fazer em um dia, principalmente se você priorizar as atrações. Se você não quiser fazer em 2 dias, tem como. A gente acabou não priorizando as atrações porque a gente tinha Lightning Lane para ir na maioria delas e a gente vai voltar aqui no sábado, então as atrações que a gente não fez hoje a gente consegue fazer tranquilamente no sábado. Mas se você quiser fazer o Epicô em um dia só, tem como. É só você priorizar, você chegar já ir direto para Guardiões da Galáxia, que é o que a gente vai fazer no sábado. E agora a gente vai assistir o Luminous e eu vou mostrar tudo para vocês.
Estamos começando o nosso segundo dia aqui no Epicô. E hoje a gente vai fazer o parque sem Lightning Lane. Então a gente vai começar pelas atrações que estão com o tempo mais baixo, porque as mais concorridas do parque já estão com fila de espera bem alto. Guardiões da Galáxia já está com 75 minutos de espera. Então a gente está indo primeiro para Soarin', que está com 5 minutos de espera. E é a nossa atração favorita nesse parque. Então é para lá que a gente está indo primeiro. E lembrando que a gente veio para Soarin' porque é a nossa atração favorita do parque. E a gente já fez as outras no nosso primeiro dia aqui. Mas, se você nunca veio no Epicô, eu sugiro você escolher uma das atrações mais concorridas para você priorizar. Guardiões da Galáxia e Test Track vai ter filas altas o dia inteiro. Então talvez não priorize pela manhã, mas priorize Remy ou Frozen, que são atrações que agora pela manhã vão ter menos fila e depois a fila vai ficando maior ao longo do dia. A gente foi 2 vezes no Soarin', então, e aí agora a gente está indo para Guardiões da Galáxia. A fila está em 70 minutos e a gente decidiu enfrentar a fila já agora de manhã, que é quando a gente está mais cansado. E Guardiões da Galáxia é uma fila que não entra na Lightning Lane, então mesmo que você tenha Lightning Lane, você não vai poder pegar a Lightning Lane para Guardiões da Galáxia, a não ser que você compre a Lightning Lane separado só para Guardiões da Galáxia. E é uma fila que vai estar longa o dia inteiro, então ela varia aí de 50, 70 e pode chegar até 120 minutos ao longo do dia. Então você tem que escolher em que momento você está disposto a enfrentar ela, porque você vai ter que enfrentar essa fila em algum momento do dia, se você quiser ir nessa atração. Não tem como fugir dessa fila, a não ser pagando a Lightning Lane específica dela. A gente já saiu do Guardiões da Galáxia, demorou mais que a esperada fila, estava em 70 minutos quando a gente entrou, mas acabou levando 2 horas a fila. A Guardiões da Galáxia é uma montanha-russa bem legal, porém se você tem labirintite, provavelmente vai atacar a tua labirintite. Ela gira no próprio eixo o carrinho, então ela é uma montanha-russa no escuro, igual a Space Mountain, mas cada carrinho vai girar no próprio eixo. Então se você tem problema com náusea, se você tem labirintite, tome um remédio antes de ir se você quiser ir nela, porque provavelmente vai te dar náusea, vai atacar sua labirintite, mas ela é bem legal, é uma montanha-russa bem imersiva na história do Guardiões da Galáxia e eu acho que vale bem a pena ir pelo menos uma vez. Eu tava esperando que ela fosse bem pior, a gente já tinha ido nela há uns 3 anos atrás. Aí a gente decidiu não ir mais as outras vezes que a gente veio, porque a gente lembrava dela sendo uma montanha-russa bem ruim por conta dessas voltas que ela dá. Mas aí dessa vez a gente decidiu arriscar e ela foi bem melhor do que a gente esperava. Não me deu náusea, eu tenho um problema com isso em montanha-russa e não me deu nada. Então foi bem tranquila, bem melhor do que eu esperava. Eu gosto bastante de Guardiões da Galáxia, então fiquei bem feliz que não me deu nada e eu vou poder ir nela outras vezes quando eu vier pro Epicô. E começou uma chuva leve agora também, mas tá assim, garoando, nada que precise de capa de chuva, de sombrinha, então a gente vai continuar fazendo nosso roteiro. E agora a gente vai começar nosso roteiro pelas comidas que faltou fazer no outro dia que a gente veio. Então agora a gente vai fazer o roteiro contrário, começando pela parte do Canadá. Como da outra vez a gente começou pelo lado do México, a gente fez até a Bélgica comendo. E aí a gente parou ali na Bélgica porque a gente não aguentava mais comer. E daí agora a gente vai começar do lado contrário, começando pelo Canadá. E a gente vai fazer o World Showcase no sentido contrário hoje. E o Epicô, ele é um parque que a gente sempre repete todas as vezes que a gente vem, justamente por conta disso. Porque não tem como você fazer essa parte, né, a parte dos festivais,
em um dia só pela quantidade de comida que tem aqui para você provar. Então as rides e você conhecer o parque tem como você fazer em um dia tranquilamente. Mas se você quiser aproveitar os festivais que estiver tendo na época que você vier, não tem como você fazer isso em um dia só, porque é muita comida, é muita bebida, é muita coisa para você provar e você não vai conseguir fazer isso em um dia. Então você vai ter que vir pelo menos 2 dias no Epicô e é por isso que a gente sempre repete esse parque. A gente pediu somente um sorvete, eles têm outras coisas aqui também. E esse daqui é de maçã caramelizada com crumbs, que é farofinha. Bem gostoso. Tem toque de canela também. Ele tem bastante textura de sorvete italiano, apesar de não estar no pavilhão da França. Mas não é o melhor sorvete que eu já comi. Então a minha nota vai ser 7 de 10 para esse sorvete. E aqui no pavilhão da França tem essa boulangerie, que aqui você vai encontrar vários doces, vários salgados super gostosos e ela já tá aberta bem cedo, então dá pra você vir tomar café da manhã. A gente conseguiu concluir todos os países que a gente queria aqui do Food and Wine Festival. A gente pulou alguns países, pulou algumas barraquinhas. Obviamente não tem como a gente comer tudo, mesmo a gente tendo vindo 2 dias no Epicô, mas a gente conseguiu comer tudo que a gente se propôs. Fiz um vídeo só do Food and Wine Festival contando a minha experiência com as comidas, dando nota para todas as comidas que a gente comeu, qual foi a minha favorita, qual foi a minha menos favorita. Eu vou deixar o vídeo linkado na descrição desse vídeo para que vocês possam assistir se você quiser saber mais sobre esse festival. E agora que a gente terminou essa parte do Food and Wine, a gente está indo pegar o barquinho que atravessa aqui o World Showcase, que é esse lago que tem aqui entre os países, para a gente voltar lá para a parte principal do Epicô, para a gente não ter que dar toda a volta. Então na primeira parte desse vídeo eu falei para vocês que tinha como você atravessar com esse barquinho, para você não ter que dar toda essa volta, e a gente está indo fazer isso agora. E eu vou mostrar para vocês exatamente como faz. Para você pegar o barquinho, você vai vir aqui, ó, Transportation to World Celebration. Hoje ele está saindo aqui do pavilhão da Alemanha. Então a gente está bem na frente do pavilhão da Alemanha. Você vai vir aqui, entrar nesse caminhozinho e esperar o barquinho chegar. O barquinho tá parado lá do outro lado, então a gente vai esperar ele vir e embarcar nele. Agora são 5h18 e esses são os tempos de espera aqui no Epicô. Então a atração do Nemo tá em 5 minutos, o Gran Fiesta, que é no pavilhão do México, tá em 15, para conhecer o Mickey tá em 15, o Turtle Talk tá em 15, Living with the Land tá em 20 minutos, o do Figment tá em 25, o Soarin tá em 40 minutos, para conhecer a Anna e a Elsa tá em 45 minutos, Mission Space tá 45 minutos, Frozen 55, Guardiões da Galáxia 90, Test Track tá em 105 e Remy tá fechado. E saímos aqui do outro lado, onde está escrito Transportation to World Showcase. E se você estiver desse lado, você pode pegar o barquinho aqui para você ir lá para o pavilhão da Espanha. E a Spaceship Earth, que é a atração que fica dentro da bola do Epicô, ela também está fechada aqui por tempo indeterminado para passar por uma reforma. E ela era uma atração em que você ia subindo com um carrinho dentro da bola e passando por vários momentos
da história da humanidade. Então, desde os tempos das cavernas até a Roma Antiga, Grécia. E ela era bem legal, mas ela era uma atração que já estava bem antiga. Então, eles estão fazendo uma reforma e eu espero que ela fique bem melhor do que ela era. Mas ela ainda não tem data para abrir. E agora que o Living with the Land está em 10 minutos, a gente veio para essa atração, que é uma atraçãozinha mais calma, mais para você descansar e fazer quando o parque estiver cheio. As duas melhores comidas do festival esse ano, do Flavors from Fire. Esse aqui é o Smoked Corn Beef e esse aqui é do Earth Eats, é o Short Rib, o Red Wine Short Rib. A gente acabou de sair do Frozen Ever After e agora a gente está aqui na parte da Norway para assistir o Luminous, que é o show aqui do Epicô. Então, na primeira parte desse vídeo eu mostrei para vocês como é assistir o pavilhão da Itália e agora eu vou mostrar para vocês como é assistir o pavilhão da Norway para vocês terem noção da diferença da visão. Esse foi o nosso segundo dia aqui no Epicô. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a montar o roteiro e a entender mais sobre esse parque, a entender um pouquinho sobre o festival também. Tem na descrição o link do vídeo completo sobre o festival do Food and Wine Festival. Deixa seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê viajando por aí.